Onde está todo mundo? Essa é a pergunta que dizem que o físico Enrico Fermi fez aos colegas quando conversava sobre a possibilidade da existência de OVNIs, e que mais tarde seria a base para a formação do paradoxo de Fermi, que nada mais é do que a grande contradição entre todos os cálculos e estimativas e dado a enorme proporção do universo, que apontam que nós talvez não estivéssemos sozinhos no universo, ou seja, nós podemos não ser a única forma de vida inteligente no universo, e o fato de que nós não encontramos nenhum sinal de vida inteligente até o momento. E eu queria convidar o pessoal que curte astronomia e o cosmos para debater um pouco sobre esse tema. Antes de mais nada, eu quero dizer que a gente realmente quer saber a opinião de vocês. A gente vai testar um novo formato de vídeo muito mais interativo, e os comentários mais interessantes vão ser destacados no próximo vídeo e os participantes vão ser convidados para debater com a gente. Além disso, eu ainda vou sortear uma luminária Luna, em que as pessoas fizerem os comentários mais bacanas, e para participar basta fazer o seu comentário e marcar 3 amigos para conversar e debater com vocês. Os participantes mais ativos também vão ser inseridos no sorteio. Um ponto central para a gente começar a conversar sobre o paradoxo de Fermi é a compreensão de que até hoje, e considerando ainda uma evolução exponencial dos nossos computadores, a gente sequer faz ideia ou consegue ter uma dimensão precisa do real tamanho do universo. As civilizações sempre tentaram estimar esse tamanho com base nas ferramentas, tecnologias e grau de conhecimento científico disponível em cada época. Se a gente parar para pensar, até pouco tempo atrás não se imaginava que a nossa galáxia pudesse ser apenas uma minúscula parte de um supercluster de bilhões de outras galáxias. Se a gente retroceder um pouco mais no tempo, a gente vê o quanto que essas perspectivas foram mudando de forma assombrosa, conforme físicos e astrônomos foram criando especulações, muitas vezes baseadas apenas no olho nu, como é o caso do Kepler. Há um tempo atrás, eu tenho certeza que alguma civilização deve ter imaginado que a Terra era o único planeta no universo inteiro, e os objetos brilhantes no céu talvez fossem meramente decorativos ou representações de deuses. Também já se acreditou que a Terra fosse o centro do universo, e depois o modelo heliocêntrico, na época aí do Copérnico, que desenvolveu essa teoria de que o Sol seria o centro do universo. Então, é normal que essas definições, essas concepções vão sendo alteradas conforme a tecnologia vai evoluindo. Mas, num primeiro momento, a gente não poderia imaginar que o certo seria o universo ser muito maior do que a gente imagina. Mas hoje, se a gente fosse fazer uma predição, fosse tentar especular sobre isso, como cada vez que a gente consegue ter acesso a tecnologias com potencial de exploração mais distante, a gente descobre que a gente estava enganado sobre essas dimensões, a gente pode então até especular, ainda que com grande chance de erro, de que o universo ainda é muito maior do que a gente consegue estimar. Isso tanto em dimensões, aí as dimensões físicas, quanto temporais, uma dimensão temporal que sequer a gente consegue conceber. Então, se a gente para e começa a pensar sobre isso, a gente encontra muita gente que nem gosta, porque entra já em depressão, a gente contempla realmente o tamanho do universo, e pode ser uma coisa que para algumas pessoas causa uma sensação de desconforto, de insignificância, e para as outras é uma coisa muito estimulante. Então, basta a gente lembrar que quando a gente está olhando para o nosso céu, o céu noturno, e ver todas essas estrelas, na verdade a gente está conseguindo ver apenas 2.500 até 5.000 no máximo estrelas, que correspondem somente a 1% de todo o espaço observável da nossa galáxia. Então, isso é o que a gente consegue ver com os nossos olhos. Só para colocar as coisas em perspectiva, esse é o mapa mais atual da Via Láctea, a nossa galáxia. Já acreditamos que tinha milhares, depois milhões, e hoje sabemos que tem na verdade bilhões de estrelas. Mas quantos bilhões? Cálculos mais atuais indicam entre 100 até 400 bilhões de estrelas. Entre 100 a 400. E quanto isso é vago? A gente não consegue saber nem a quantidade exata de estrelas da nossa galáxia, quem dirá do universo. Porém, nossas tecnologias hoje permitem ao menos sondarmos essas dimensões. Sabemos, por exemplo, que existem mais estrelas só na nossa Via Láctea
do que grãos de areia na Terra. Agora vocês estão vendo o pontinho amarelo no mapa. Então, esse pontinho amarelo é todo o espaço observável que a gente consegue ver no céu noturno. 1% das reais dimensões da nossa galáxia. Agora vamos piorar um pouco essa situação. Dá uma olhada nessa próxima imagem. Como se a imagem da nossa própria galáxia não fosse perturbadora o suficiente, tudo que você vai ver daqui para frente é pelo menos tenso. Esse, por exemplo, é o superconglomerado de Laniakea, o mapa mais detalhado do universo que se tem até hoje. Ele foi desenvolvido a partir dos cálculos base da velocidade relativa de afastamento das galáxias em relação à nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea, nesse mapa, é apenas um pontinho entre milhares de outros pontos. Precisamente esse ponto vermelho, que vocês podem ver na imagem, é a Via Láctea que a gente viu antes, ou seja, nossa casa, onde a gente está. Sendo que esse mapa de Laniakea estima-se que tenha cerca de 520 milhões de anos-luz de dimensão, enquanto a nossa Via Láctea, lembrando, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Laniakea tem pelo menos 100 mil outras galáxias próximas de nós. Por que próximas? Porque existem muitas outras. Logo na borda do nosso supercluster Laniakea, os cientistas já identificaram outro supercluster tão massivo quanto, o Perseus Piscis. E o pior, tudo indica que eles são apenas parte de um universo ainda muito mais amplo. Embora o movimento da nossa própria galáxia, assim como outras galáxias mais próximas, como o caso de Andrômeda, inclusive está em rota de colisão com a gente, pareça seguir um padrão definido em torno de um grande atrator comum, representado pelo ponto central dessa imagem, essas galáxias que estão se direcionando a esse ponto, como a nossa, estão representadas em azul. Outras galáxias vermelhas e mais distantes na imagem, elas estão se afastando, seguindo um padrão completamente indefinido. Os padrões de comportamento dessas galáxias estão se afastando de nós com velocidades absurdas e para onde elas vão em toda a sua extensão permanece um enigma para os cientistas. E o que é pior, tudo indica que tudo que a gente viu até o momento é apenas mais um ponto, mais um átomo dentro de um sistema ainda muito maior, de proporções monstruosas, um tecido gigantesco, dimensional e temporal. Mas por que nós estamos aqui conversando sobre dimensões que vão muito além da nossa capacidade até de imaginação? Me parece evidente que se a gente não consegue explorar todo o território onde a gente habita, como a gente vai poder determinar se a gente está sozinho ou não, se existem outras formas de vida inteligente. Mas essa não é a única forma de abordar esse problema. Tem outro fator muito importante no paradoxo de Fermi, e é referente à raridade da vida. O quanto esse evento é raro. Somente no planeta Terra, a vida surgiu e foi extinguida 7 vezes. Ou seja, ela não é rara no nosso planeta. Mas o nosso planeta sabemos que reuniu todas as condições ideais para que isso acontecesse. E se esses átomos e componentes químicos que são encontrados no nosso planeta são os mesmos que compõem o resto do universo, o que os cientistas colocam é que realmente essas mesmas condições poderiam estar ocorrendo em muitos outros pontos do universo. Então por que a gente não consegue encontrar? Eu não sei se vocês concordariam, mas se a gente partisse do pressuposto que o universo, em sua dimensão, é infinito, assim como o tempo também seja infinito, mesmo que fosse cíclico, a gente chegaria na conclusão de que a probabilidade da vida ocorrer não uma, mas infinitas vezes é também infinita. Esse seria um momento interessante para a gente dar uma olhada na equação de Drake. A equação de Drake que a gente pode observar foi formulada para tentar estimar a probabilidade da existência de vida extraterrestre, onde n é o número de civilizações extraterrestres que a gente poderia ter chance de estabelecer comunicação. R é a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia, Fp é a fração de tais estrelas que possuem planeta em órbita, NE é o número médio de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida por estrela que tem planetas, FL é a fração dos planetas com potencial para vida que realmente desenvolvem vida, FI é a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente, FC é a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente
e tem o desejo e os meios necessários para estabelecer a comunicação. L é o tempo esperado de vida de uma tal civilização. Drake então inseriu os menores valores acima na equação, obtendo um resultado de n igual a 20. Já inserindo os maiores resultados, obteu o valor máximo de 50 milhões. Ou seja, Drake afirma, dadas as incertezas, a reunião original que concluiu que provavelmente havia entre 1000 até 100 milhões de civilizações na galáxia Via Láctea. É preciso dizer que, no meio científico estrito, essa equação é considerada nula, pois vários desses fatores são apenas conjecturas e não podem ser testados e confirmados. Apesar da equação ser extremamente controversa, mais recentemente muitas descobertas corroboram o fato de que elementos necessários para a vida possivelmente estão presentes em muitos planetas. Até planetas próximos, como Marte, apresentam indícios desses mesmos compostos. Os mais céticos que estão assistindo até agora podem estar se perguntando: de que adianta especular sobre tantas probabilidades se até hoje não encontramos nenhum sinal de vida? E eles estão... Você provavelmente ouviu falar na teoria do grande filtro. O grande filtro supõe 3 argumentos para explicar por que a gente não encontrou vida inteligente avançada ainda. Esses 3 argumentos são bem simples. Primeiro, nós somos raros, ou nós somos os primeiros, ou nós estamos aferrados. Será que nós somos tão raros assim e já até passamos pelo grande filtro? Existem hoje milhares de formas de vida orgânica complexas na Terra e que parecem evoluir a passos largos. Porém, defensores dessa teoria propõem que o grande filtro poderia ter sido algo como a mudança da célula procariota simples para a célula eucariota complexa. Isso porque somente essa transformação celular demorou 2 bilhões de anos para acontecer. Então, se a gente parar para pensar que em 1000 anos muitas espécies se desenvolveram, porém, em 2 bilhões de anos foi o tempo necessário para esse avanço celular, a gente poderia considerar que realmente a vida é de uma raridade extrema. Ainda que as dimensões temporais e espaciais do universo fossem infinitas, se a gente considerasse que o fator de raridade da vida também tende ao infinito, a gente teria um grande paradoxo e até uma contradição. Porque pensa bem, se ele tende para o infinito, a nossa vida seria realmente quase impossível de ter acontecido, mas ela aconteceu. E se ela aconteceu, será que ela pode acontecer de novo? Essa é a hipótese da Terra rara. Ela supõe que as condições necessárias à vida que aconteceram no nosso planeta foram tão raras que talvez jamais voltem a acontecer. A teoria da Terra rara supõe ainda que nós talvez sejamos as únicas formas de vida. E ainda que a possibilidade de vida tenha existido e tenha acontecido, ela nunca mais vai voltar a se repetir. E todas as formas de vida que podem ocorrer no universo só podem vir a partir do que aconteceu no nosso planeta. Sendo assim, a vida alienígena jamais poderia existir, mas a única possibilidade disso acontecer seria transportando alguma célula ou forma de vida do nosso planeta para outros planetas. Mas então, bem, vocês sabem, não seriam alienígenas. A segunda hipótese no grande filtro é que nós não somos tão raros assim, nós somos os primeiros, por isso nunca nos deparamos com outras formas de vida. Particularmente, acho improvável que sejamos os primeiros, pois não conseguimos sequer olhar para o passado e medi-lo com exatidão. O passado pode ser muito maior do que já imaginamos. Muitos universos podem ter sido criados e destruídos antes do nosso. Isso nos leva ao terceiro argumento. Nós estamos ferrados. Isso porque o grande filtro está logo à nossa frente. Ou seja, toda civilização que se aproximou de uma evolução tal qual a nossa enfrentou um grande cataclismo, um grande colapso, um apocalipse que destruiu toda a sua espécie. Isso poderia vir tanto na forma de eventos externos que não podemos controlar, como meteoros, ou mesmo um colapso natural do nosso próprio planeta, a autodestruição provocada por uma bomba nuclear ou pelo esgotamento dos recursos naturais. O que vocês estão vendo na tela agora é a mensagem de Arecibo, um código binário enviado em rádio em 1974 pelos homens que ficou sem resposta. Nunca tivemos nenhuma resposta, nenhum contato a partir dessa mensagem. Se existissem civilizações do tipo 2 ou do tipo 3, isso referente à escala Kardashev que eu quero abordar no próximo vídeo, certamente eles teriam sido capazes de responder essa mensagem. Como não responderam e ficamos no vácuo literalmente, podemos concluir que essas civilizações talvez tenham realmente ficado perdidas no grande filtro. Na terceira hipótese do grande filtro, explicaria que uma civilização nunca conseguiu chegar num grau de avanço necessário para poder responder essas mensagens ou vencer as grandes distâncias no universo, as distâncias que separam a gente. Que provavelmente
Para que nós tivéssemos contato com essas civilizações, bastaria que uma civilização do tipo 2 ou do tipo 3 fizesse contato conosco. Então, ou essas civilizações não existem, elas foram exterminadas, ou pode ser ainda que eles estejam ignorando a gente completamente e não tenham nenhum interesse em responder. De qualquer forma, vimos que não conseguimos ter certeza nem que alienígenas existem, nem que eles não existem. Só se divertir um pouco especulando sobre o assunto. Eu queria ouvir mais opiniões, queria saber de vocês, o que vocês acham, sugestões para os próximos vídeos, e lembrando que os melhores comentários, os comentários mais interessantes, eu vou destacar nos próximos vídeos e vou basear algumas narrativas em cima deles. Então, queria agradecer o pessoal que ficou aí no vídeo até agora. Quem curtiu, deixa aí o seu like, se inscreve na página, que ajuda bastante. Obrigado e até a próxima.